O que está acontecendo com a educação brasileira atualmente? Será que os estudantes estão indo para as escolas para desenvolver intelecto? Para aprender conteúdos, matemática, português, ciências? Ou estão sendo emburrecidos? Essa pergunta parece absurda, mas ela é real. Meu nome é Márcia Higuchi, eu sou doutora em neurociências e eu posso afirmar que o tal socioconstrutivismo, o famoso método Paulo Freire, que é a base da educação brasileira, tem um potencial enorme para idiotizar, emburrecer os estudantes. E eu gostaria de explicar como. Como está a educação brasileira atualmente? De acordo com o exame do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA de 2022, metade dos estudantes brasileiros de faixa etária de 15 anos não conseguem compreender o que leem. Ou seja, são analfabetos funcionais. 73% não sabem o básico da matemática e 55% de ciências. O problema não se limita à falta de aprendizado. Por exemplo, tempos atrás, o normal, o natural, era que geração nova fosse mais inteligente, tivesse um QI maior do que a geração anterior. Mas agora ocorre o inverso. A nova geração tem um QI menor, é mais burra do que a geração anterior. Então, há uma diminuição da capacidade de raciocínio. É observado também uma diminuição da capacidade do controle atencional. Muitos jovens têm uma dificuldade enorme em prestar atenção, focalização atencional. Então, existe um aumento enorme de casos de transtornos de déficit de atenção, os famosos TDA, TDAH. A gente observa também uma diminuição enorme da capacidade do controle emocional. Então, casos de ansiedade, depressão entre os jovens aumentou muito, inclusive casos de suicídio. E também existe uma diminuição da capacidade do controle comportamental. Como que está a disciplina dos jovens? Eles estão conseguindo controlar o comportamento? Todos esses problemas estão relacionados com uma causa, a emoção. Eu entendo muito bem os problemas que a emoção causa no aprendizado, porque foi um dos motivos pelo qual eu iniciei a minha pesquisa. Quando eu era nova, eu era extremamente emotiva, emoção pura. Amava música de uma forma tão intensa e profunda que, mesmo tendo alguns problemas no desenvolvimento musical, eu não conseguia pensar em outra opção senão seguir a carreira musical. E eu me esforçava. Estudava 10, 12, 14 horas por dia. Estudei com alguns dos melhores professores de piano do Brasil. Mas mesmo assim, eu tinha umas dificuldades que foram muito difíceis de serem solucionadas. Era uma pessoa extremamente expressiva, mas eu não conseguia focalizar a atenção, prestar atenção no que estava tocando. Então, quando eu chegava e tocava, a minha atenção ia para lugares inimagináveis. Então, não fazia a mínima ideia de quais as notas que eu estava tocando. Então, se eu não sabia quais as notas que eu estava tocando, é lógico, analisar, nem pensar. Né? Então,
como que eu chegava e tocava? Repetindo, repetindo, repetindo. Ou seja, na base da automatização. E quando uma pessoa chega e toca baseado na automatização, a pessoa tem que tocar numa corrente, num fluxo. Se esse fluxo, essa corrente for quebrada, a pessoa vai ter uma dificuldade enorme em seguir. Então, imagine, eu não sabia quais as notas que eu tocava. Não podia interromper ou mudar alguma nota. Não conseguia corrigir os erros que os professores apontavam. Eu tinha que desaprender a música para poder corrigir. Olha que insanidade. Imagine, na prova, nas apresentações públicas, a insegurança que me dava. Porque eu sabia que se eu errasse uma nota, eu teria que iniciar de novo e rezar muito para não errar. Porque se eu chegasse e errasse, teria que voltar no início novamente. Quando comecei a dar aula, eu observei que tinha alguns alunos que tinham características bem parecidas com as minhas, né? Eram emotivos também e tocavam na base da intuição, né? Então, a gente chegava a pegar o todo, tinha noção do todo, tinha respostas rápidas e criativas, mas as informações eram inconscientes. Não sabia o que a gente estava tocando. E todo o aprendizado era baseado na automatização. Agora, o interessante era que tinha um outro grupo de alunos que tinham características opostas às nossas. Eram pessoas bastante racionais, né? E era interessante porque eles tinham controle de cada nota que eles tocavam. Não só controle, como consciência. Sabiam os detalhes, usavam raciocínio para tocar e também analisavam o que eles estavam tocando. E achei isso extremamente interessante. Tanto é que eu usei esses dados na minha dissertação de mestrado. Então, no meu mestrado, o que eu fiz? Eu cheguei, fiz um levantamento a respeito de informações a respeito da emoção e da cognição. Apresentei esses dois grupos e fiz uma análise sobre a relação entre emoção e a razão e as características desses dois grupos. Os dados da minha pesquisa foram tão inéditos e interessantes para neurociências que, na minha qualificação de mestrado, um dos professores da banca, que é professor de neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, perguntou se eu não gostaria de fazer doutorado na Faculdade de Medicina de lá para estudar a ativação cerebral a respeito dos meus dados. E foi o que aconteceu. Na minha pesquisa de doutorado, eu pedi para que vários voluntários pianistas tocassem a mesma peça, com focos atencionais distintos. A primeira, pensando em cada nota que tocavam. A segunda, sentindo tristeza. Por quê? Porque a peça chama-se Trauer, de Robert Schumann, e Trauer significa tristeza em alemão. Eles passaram por treinamentos e nós gravamos. E fizemos também análises das execuções quando eles tocavam, sentindo a música e quando eles tocavam, pensando nas notas. Analisamos também os relatos dos voluntários. E assim, a diferença que observamos tinha tudo a ver com o que eu vi na minha dissertação. E foram tão interessantes, inéditos também, que conseguimos publicar esses dados numa revista científica bastante conceituada.
Depois, pedimos para que os voluntários tocassem essa mesma peça, dessas duas formas distintas, dentro de um equipamento chamado ressonância magnética funcional. E através desse equipamento, nós pudemos estudar as ativações cerebrais relacionadas com a mudança de foco atencional nas execuções. Os resultados também foram bem interessantes, surpreendentes, porque as duas tarefas consistiam em tocar a mesma peça musical, só que as ativações cerebrais eram bastante distintas. Então, essa figura demonstra isso. Essas áreas que estão avermelhadas ou alaranjadas são as áreas cerebrais que foram mais ativadas quando eles tocavam pensando em notas. E essas áreas que estão em azul são as áreas que foram mais ativadas quando eles tocavam sentindo a música. Quando analisamos a diferença de ativações entre essas duas tarefas, observamos duas áreas em especial. A primeira área foi o córtex pré-frontal medial anterior, que foi mais ativado quando os voluntários tocaram sentindo a música. Porque essa área está relacionada com funções como processamento global, atenção automática, ou seja, distração, reações instintivas instantâneas e informações abstratas. Ou seja, se essa área foi ativada através da emoção, a gente consegue entender porque eu e os meus alunos emotivos tinham as características de ter dificuldade em focalizar a atenção e também saber quais as notas que a gente estava tocando. A outra área que observamos bastante foi o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que foi mais ativado quando os voluntários tocaram pensando em cada nota. Essa área está relacionada com funções como manipular, relacionar, integrar mentalmente informações para realizar uma tarefa. Também de lembrar, pensar, analisar, organizar, planejar e focar a atenção na direção adequada. Então, agora a gente entende por que os meus alunos racionais tocavam pensando em cada nota de uma forma controlada. E quando a gente chega e compara as funções dessas duas áreas, a gente observa que essas funções são incompatíveis entre si. Inclusive, essas duas áreas têm uma relação inibitória mútua. Ou seja, quando uma delas é extremamente ativada, vai inibir a outra. E vice-versa. Então, uma emoção forte vai inibir a razão. E é a razão que inibe a emoção. Como isso acontece? Bom, o ser humano, quando processa uma informação, ela processa em duas vias distintas. A primeira vai do tálamo para a amígdala. A amígdala é uma estrutura cerebral, não aquelas que ficam na garganta, tá? Que tem como função analisar se tem um contexto emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que morre de medo de cobra, vê algo parecido com cobra. O que vai acontecer? Ela vai fazer com uma ativação intensa da amígdala e vai liberar hormônios para quase todas as áreas cerebrais. Vai ativar o córtex pré-frontal medial anterior e fazer com que haja um processamento de várias informações abstratas para uma reação rápida. Então, a pessoa chega a ver, vai ter uma reação, então vai ficar paralisado e sair correndo.
outro fenômeno também, nessa liberação de hormônios, as áreas cerebrais relacionadas com o raciocínio serão inibidas. Certo? Então, sabe quando as pessoas falam assim, putz, fiz besteira, perdi a cabeça? Quando, por causa de uma emoção, a pessoa perde a capacidade de raciocinar e tem um comportamento inadequado. É isso que ocorre. Esse é o famoso sequestro das amígdalas ou sequestro emocional. Bom, a segunda via, ela é muito mais lenta, passa por várias áreas do córtex cerebral. Então, essa via vai fazer com que seja possível observação de detalhes, resgatar informações conscientes para analisar os fatos para um comportamento adequado. Então, por exemplo, de repente a pessoa chega e vê, opa, essa cobra é de plástico. Se a cobra é de plástico, ela é de brinquedo, então não oferece perigo. Então, por que eu estou tendo essa reação de ficar parado e sair correndo? Então, diante dessas informações, vão ser mandados sinais que irão inibir as amígdalas. Então, a pessoa vai parar de ter medo de cobra de plástico e vai poder ter um comportamento adequado. Então, a pessoa vai parar de ficar paralisada ou sair correndo. Então, olha a importância dessa segunda via. Ela é responsável por focalização da atenção, raciocínio, análise, inibição da emoção, ou seja, se não houver essa via, a pessoa pode ficar com medo da cobra de uma forma indefinida, e também do controle emocional. A pessoa vai poder parar de ter reações. Agora, o que acontece se de repente houver uma abordagem educacional que privilegie e fortaleça apenas a primeira via e negligencie a segunda? A segunda via vai ser atrofiada. Por quê? Porque quando eu falo inibição, não é simplesmente não utilizar. É a mesma coisa quando você engessa o braço por meses. Entendeu? Então, o atrofiar é bem complicado. Quando comecei a entender o que estava acontecendo na educação brasileira, no começo eu achava que era exagero, mas depois vi que era real. Então, tentei entender o que estava acontecendo e tentei ver o que seria esse tal de socioconstrutivismo, o famoso método Paulo Freire, que é a abordagem educacional que domina a educação brasileira atualmente. Bom, eu li o livro Pedagogia do Oprimido, a obra mais famosa de Paulo Freire, e fiquei aterrorizada. Por quê? Ele defende que não se deve ensinar conteúdos, porque é educação bancária. Não deve haver disciplina, porque assim atrapalha a criatividade dos alunos. Né? Não pode haver hierarquia entre professor e aluno. O professor tem que ser amiguinho do aluno. Não pode haver cobrança. Então, não pode ensinar, não pode disciplinar, não pode cobrar, não pode corrigir. Para que serve o professor? E também tem a questão da progressão continuada. Então, alunos que não sabem absolutamente nada passam de ano, automaticamente.
Outro ponto que me causou espanto enorme é quando falam que devem dar liberdade total aos estudantes. Então, assim, eu fiquei pensando, e aqueles estudantes que se acham cachorro, que se acham pedra, que se acham super-homem? Tem que respeitar e agir como eles fossem tal? É isso? Tá? Então, o que a gente percebe? Que esses 4 primeiros itens, tá, só utiliza a primeira via. Ele não utiliza nem um pouquinho a segunda via. Não desenvolve raciocínio, não desenvolve a atenção. Muito pelo contrário, fortalece bastante a primeira via, né? Outro ponto que eu acho, assim, é horroroso, né? Opressão não definida, que envolve família, professores e sociedade, é visto como o maior problema do mundo que deve ser combatido a todo custo. Então, imagine a carga emocional que isso pode provocar nos estudantes. Então, por exemplo, imagine uma criança que ouve o professor falar assim: o homem oprime a mulher, o branco oprime o preto, o patrão oprime o empregado. E a criança fala assim: poxa, meu pai é homem, patrão e branco. Imagine o problema que isso pode causar numa criança. É comum a gente escutar assim, comentários de pais que falam assim: nossa, de repente meu filho começou a mudar o comportamento, começou a ficar agressivo comigo. Não aconteceu nada. Será que não aconteceu nada na escola? E outro, o que é opressão como o maior problema do mundo? Com certeza a opressão não é uma coisa boa. Mas ser o maior problema do mundo que deve ser combatido a todo custo. O que significa deve ser combatido a todo custo? Tem algo a ver com a idolatração que alguns universitários brasileiros têm por Che Guevara? Se for, é gravíssimo. E também aprendem que a realidade não importa e que a verdade é a luta contra a opressão. Então, pode mentir, pode enganar, pode fazer qualquer coisa pela luta contra essa tal opressão. Imagina o resultado de tudo isso aí. Imagine a carga emocional que isso provoca na pessoa. E imagine a inibição que ocorre na segunda via. Quando a gente chega e observa universitários agindo dessa forma, eu fico perguntando assim, será que não é justamente esse o objetivo do socioconstrutivismo? Porque, assim, o que a gente percebe? Os revolucionários universitários, eles têm um comportamento padrão. Quando eles, assim, deparam com pessoas que têm ideias diferentes das deles, eles reagem da mesma forma, né? Então, eles são intolerantes e quando eles são questionados, eles ficam assustados e não conseguem raciocinar,
não conseguem mudar o comportamento e são agressivos. Há um comportamento padrão compatível com o adestramento. Se realmente o socioconstrutivismo tiver como objetivo formar esses estudantes, a gente percebe que está tendo um sucesso. Mas só que, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que impedir que esse processo continue. Porque eles estão acabando com a capacidade de raciocínio, estão adoecendo os nossos jovens.